Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação. Eu sou o Vitor Sena, sou o Head de Segurança de Informação da AMS. Vou falar um pouquinho desse tema aí, que é a gestão de vulnerabilidades. É um tema um pouco batido para a segurança da informação, um pouco velho, mas sempre dá um tipo de problema, sempre dá algum tipo de mão de obra para os gestores de segurança. Tá, só para fazer uma breve apresentação inicial, para quem não está familiarizado com a sigla EMS, EMS, na verdade, é o laboratório farmacêutico, né, uma empresa farmacêutica que é líder do mercado brasileiro, a maior empresa farmacêutica do Brasil, empresa de capital fechado, nacional. Isso é um motivo de orgulho para todo brasileiro. E tem aí números que impressionam qualquer tipo de mercado, né? Fabrica mais de 1 bilhão de medicamentos ao ano, é a marca que exporta já para 40 países, né? Foi líder ainda líder durante mais de 10 anos do mercado de genéricos, foi uma das precursoras desse mercado e também ultimamente vem ganhando aí grande participação no mercado de medicamentos prescritos, tá? Já é uma das favoritas. E em 2014, os fundadores da AMS criaram um grupo econômico, né, chamado Grupo NC, para poder diversificar um pouco os negócios e também para consolidar a liderança no setor farmacêutico. Então esse grupo, que é a holding a qual a AMS pertence, ela possui mais de 10 marcas, né? É um grupo que tem um forte lado na questão farmacêutica, né? Com essa vertente farmacêutica, é o terceiro maior conglomerado farmacêutico da América Latina, mas que está diversificando bastante aí as operações. Aí, como eu falei, nós temos as marcas que o Grupo NC representa na parte farmacêutica. Então, além de MS, a gente tem Germed, Legrand, Nova Média, CPM, tem Nova Química, que não está no slide, a Brace, que é um braço de pesquisas, que é uma filial nossa nos Estados Unidos, mas também tem alguns outros segmentos, tá? Como, por exemplo, uma parte de investimento, uma parte de negócios imobiliários, outra na parte de pesquisa e desenvolvimento, que é uma parceria, que é esse grupo aí chamado de Bionovis, e mais recentemente nós entramos aí no mundo de mídia. A MS, o Grupo NC, adquiriu no final de 2016 a afiliada da Globo em Santa Catarina, que chamava RBS, e agora passou a chamar NSC. E também um parque eólico no sul do Brasil, e que agora se transformou na NC Energias Renováveis. Tá? Na verdade, EMS é as iniciais do fundador da empresa, né, Emanuel Sanches, e NC são o nome dos dois filhos que agora tocam as operações, que é Nancy e Carlos. Então o pessoal não é muito criativo para nome, mas sabe fazer negócio. Bom, voltando agora ao nosso tema da apresentação, né, gestão de vulnerabilidade. O que tem de novo disso? Né? Vamos só dar uma olhada, primeiro antes, na linha do tempo, algumas experiências que eu já tive. Eu comecei, como eu falei, eu sou responsável hoje tanto no Grupo NC quanto na AMS por segurança da informação. Comecei a trabalhar em tecnologia da informação em 94. Na época, a gente ainda usava disquete para tudo, inclusive para remover vírus, né? E a nossa principal estratégia para remoção de vírus naquela época se baseava em 3 datas específicas, né? Você tinha lá o data do sexta-feira 13, que era o vírus JSON, depois passamos para o Michelangelo, e a correção ou a solução que se tomava naquela época era desligar o computador no dia ou mudar a data do equipamento. Evoluímos bastante, né? Em 99, eu sou originalmente de Minas, eu fui convidado para uma posição aqui em São Paulo, na Telefônica, que foi uma passagem rápida. Vim para trabalhar no Bug do Milênio. Acho que muita gente que está aqui nem sabe que parte de TI passou por essa etapa. E em 2000, especificamente, eu comecei a trabalhar com segurança da informação. Eu entrei numa empresa chamada EDS, que é uma multinacional americana, que futuramente foi adquirida pela HP, e foi onde eu consolidei os meus conceitos de segurança da informação. Como uma empresa americana tradicional de serviço, todas as matérias de segurança da informação eram bem fundamentadas e bem trabalhadas e muito exploradas, né? Tinha muita qualidade, muito processo, muita documentação em cima disso. Em 2012, eu fui chamado para assumir a área de segurança da informação da Netshoes, do e-commerce. Até nessa época, o e-commerce na Netshoes tinha segurança da informação basicamente distribuído em TI. Eu implantei a área de segurança da informação, começamos a tratar isso como uma matéria dedicada, e foi onde eu reforcei aquele background que eu tinha como segurança pura
na questão digital, na parte de e-commerce. Um pouco para frente, mudei para a Livraria Cultura, onde eu tive também um banho de varejo, né, para completar mais ainda o portfólio. Varejo puro, vocês imaginam que é fazer segurança da informação numa empresa que tem lojas físicas, grande espaço físico, né, com computadores que ficam logados o tempo todo, virados para o público, né. É um desafio bem particular, tá? Fora a questão de varejo. E desde o começo do ano eu assumi então essa posição na MS, no Grupo Unicef, que eu já comentei com vocês. Mas vamos falar do que interessa. Gestão de vulnerabilidade. Qual que é o problema de gestão de vulnerabilidade? O que pega? Por que eu fiz aquela introdução da minha trajetória? Porque desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com segurança da informação até hoje, o grande ponto de gestão de vulnerabilidade ainda é a comunicação. Vamos dar uma analisada nessa frase. Comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber uma mensagem de volta. Até aí tudo bem. Mas em todos os locais onde você vai fazer a gestão de vulnerabilidade, todas as empresas, todos os ambientes, você tem lá uma parte de coleta, né, você faz o levantamento das vulnerabilidades, e aí depois a gente vai falar um pouquinho dessa técnica, de como se faz, como não faz. E você tem, geralmente, uma outra área, outros envolvidos, outros atores que fazem a correção propriamente dita. Geralmente, segurança da informação faz o levantamento, documenta e passa para as áreas. Pode ser TI, às vezes são equipe de desenvolvimento terceirizada, às vezes um fornecedor de outsourcing, e às vezes até uma área de marketing, né, que tem lá uma agência própria que eles contratam para entregar um hot site ou uma aplicação para vocês. E quando segurança vai fazer essa passagem de bastão, geralmente acontece coisas desse tipo, que eu já fiz em algumas empresas também. Ele apresenta esse tipo de informação para o cara. Essa informação é legal porque ela diz tudo e não diz nada, né? Você tem uma série de números, uma série de linhas, né, cores vermelhas, cores amarelas, mas as pessoas que têm que receber essa informação e tratar realmente não entendem. Geralmente a cara do CIO, quando vê esse tipo de apresentação, é essa. Fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu estou perdido. A cara do CEO melhora um pouquinho. O cara fala assim, ixi, isso aí não me interessa, né? Quero saber o que está acontecendo com a empresa de verdade. E a gestão de vulnerabilidade fica dessa forma. Um verdadeiro caos, né? Todo mundo correndo, todo mundo querendo apagar o fogo junto, ações descoordenadas, né? Ninguém sabe qual que é a prioridade, o que tem que ser feito primeiro, o que tem que ser feito depois e como atuar. E aí depois desse trabalho, dessa bateção de cabeça, né, que você tem nesse período, o que acontece? Como é que fica aquela sua posição inicial, que você mostrou aquele dado? Volta para o mesmo jeito. Porque você criou ali um ciclo vicioso, né? As pessoas não corrigem o que tem que corrigir, não tomam as ações que tem que tomar. A partir do momento que o cara corrigiu 10, entrou 20, né? Você não sabe o que é prioritário, o que é crítico, né? Começa uma ação descoordenada e um círculo, como eu falei, um círculo vicioso. Ok, então o que a gente faz para sair desse círculo, né? Um ponto importante antes de começar a falar de gestão de vulnerabilidade. Existem outras matérias que têm que ser muito bem trabalhadas para que você tenha um bom trabalho ou um trabalho efetivo de gestão de vulnerabilidade. São 3 passos básicos, tá? Primeiro, inventário dos ativos. Você tem que conhecer o seu ambiente, conhecer o seu parque, saber o que você está protegendo. Para fazer isso, algumas ferramentas hoje oferecem opções de discovery da sua rede, mas não dá para confiar, né? O melhor jeito é o tradicional. Senta junto com o TI, vamos inventariar. Depois de inventariado, classificar, né? Você também precisa saber o que é mais importante, o que é menos importante. O que pode trazer mais problema, o que pode trazer menos problema. Aquilo que você perder vai te dar mais prejuízo ou menos prejuízo. É extremamente importante. Você tendo esse primeiro passo bem executado, sua vida vai ser muito mais tranquila quando você for efetivamente conduzir um processo de gestão de vulnerabilidades. Segundo passo. Um processo também bem estruturado e bem executado de gerenciamento de patch, tá? Você não precisa esperar o trabalho de gestão de vulnerabilidade para descobrir que está faltando um patch na sua rede, né? E depois trabalhar em cima disso, fazer que aquilo polua suas informações. Se você já tem um processo de patch implementado, onde você tem, por exemplo, uma coisa que poucas empresas fazem, mas uma janela de mudança já pré-definida. Tendo patch ou não tendo patch, você tem aquela janela garantida. Porque se acontecer alguma coisa, não tem desculpa, não consigo aplicar agora, porque vamos ter que fazer uma folha de mudança, vai ter que ter uma janela. Se prepare antes. É bom lembrar
que os últimos incidentes, os mais recentes, que geraram repercussão esse ano no mercado, todos estavam relacionados com a aplicação de patch. É uma matéria, uma disciplina básica da área de segurança, mas que a gente ainda continua errando. E no caso da gestão de vulnerabilidade, é um pré-requisito que você precisa aplicar antes de fazer o trabalho. Mesmo porque é mais custoso fazer gestão de vulnerabilidade do que gerenciamento de patch. Bom, e por último, o hardening, né? Quem não está familiarizado com o termo, é você fazer uma customização do seu ambiente, já desabilitando aquilo que você conhece e sabe o que é inseguro. Por exemplo, todo mundo, há 2 anos atrás, estava preocupado com a questão do SSL V3, né? Uma vulnerabilidade que ficou famosa aí no mundo, principalmente do e-commerce, né? Que a vulnerabilidade permitia uma interceptação, palavra difícil, das sessões SSL. Você pode desabilitar isso já num processo manual. Toda máquina que vai entrar em produção já entra com essa opção desabilitada. Desabilitar o usuário guest, desabilitar contas que não são utilizadas. Uma série de coisas. Existem vários exemplos na internet de como se fazer um hardening, né? Que você pode pegar, os próprios fabricantes te fornecem essa informação. Se você faz isso previamente, é menos um item que vai cair na sua gestão de vulnerabilidade, na sua análise de vulnerabilidade. E aí você tendo esses 3 itens bem executados, possivelmente você vai ter menos esforço e vai ser mais eficiente na sua gestão de vulnerabilidades. Ok. Mas, chegando no ponto, o que é a gestão de vulnerabilidade? Algumas premissas que a gente precisa ter clara para fazer a gestão de vulnerabilidade. Primeiro, você precisa de ferramenta. Não dá para fazer gestão de vulnerabilidade na mão. Você pesquisar no site, procurar na sua infraestrutura para ver o que acontece. Ah, poxa, ferramenta eu vou gastar dinheiro, é caro? Depende, né? Existem várias soluções no mercado que são acessíveis, que são ou com custo baixo ou grátis. Qual vai ser a diferença de uma solução grátis para uma solução de mercado com fornecedor por trás? Basicamente, automatização. Tá? Você consegue fazer tudo o que você tem que fazer em relação à varredura de vulnerabilidade com uma ferramenta paga e com uma ferramenta free. A ferramenta paga não é a mesma coisa, né? Você tem muito mais facilidade, você consegue montar lá histórico, você consegue montar schedule, você consegue agendar reteste de aplicação, você tem às vezes mais performance, né? Você tem mais de um ponto de como fazer isso, você consegue fazer de fora, por dentro, é bem mais fácil. Mas você não ter a ferramenta não é desculpa para não fazer a gestão de vulnerabilidade. O outro item é política, né? Você não pode querer fazer a gestão e contar para todo mundo, na hora que você fez o levantamento, o que eles têm que fazer. A política é um passo muito importante do processo. Nela você vai definir os papéis e responsabilidades, quem tem que fazer o quê, em qual prazo, né? Canal de comunicação, se uma coisa não está andando de acordo com o prazo que você estipulou, quem tem que ser comunicado. Em casos de riscos que você não vai conseguir mitigar por questões que fogem à sua alçada, quem pode aprovar o risco ou quem pode aprovar o investimento para mitigação de um risco que não estava previsto no seu orçamento. Tá? Isso tudo tem que estar já descrito na política, para quando você for executar o processo, não ter nenhum mistério, não ter nenhuma margem para discussão ou margem para negociação dentro desse processo. Eu vou comentar um pouquinho aqui do processo da minha experiência, tá? Porque esse item foi o item que me perseguiu em todas as empresas que eu comuniquei para vocês, que eu falei, sempre tive algum tipo de problema. Ou quando eu era fornecedor de serviço para apresentar isso para um cliente, ou quando o meu próprio cliente interno tinha participação no processo. E hoje, com essa questão da política, eu resolvi boa parte disso. Beleza. Bom, vamos começar a descomplicar um pouquinho. Vocês lembram que eu falei lá no começo da apresentação qual que era mesmo o problema? Comunicação, né? A própria palavra comunicação, o item que não estava descrito lá naquela frase, naquela definição, ela vem do latim, uma palavra que significa comum, né? Ou seja, para haver comunicação, precisa haver um protocolo comum entre quem fala e quem recebe a informação, para que haja o entendimento da comunicação. Tá? Então nós vamos tratar um pouquinho disso. Por que não existe essa comunicação hoje
no processo de gestão de vulnerabilidade? Bom, primeiro, o que o segurança da informação enxerga no processo de gestão de vulnerabilidade? Segurança da informação só enxerga hacker, fraudador e vírus. Tudo que o cara olha tem sempre esses três atores, tem sempre esses três personagens, né? A TI só enxerga servidor, pastel e trabalho depois do horário, né? Quem é de TI sabe, né? Que o cara fala assim, olha, me vê um pastel, o cara de TI responde, pastel de que você quer? Eu falo assim, não sei, mas vai fazendo aí que depois eu te peço o sabor que eu quero, né? Então, TI tem esse estigma, né? De achar que tudo é pastelaria, você chega lá, você vai estar pedindo um pastel de um sabor diferente. E o negócio? O negócio enxerga o idioma do dinheiro, né? Ah, meu dinheiro está indo embora, eu não estou vendo o resultado. Ou eu vou gastar dinheiro para quê com isso? Né? Então, é por isso que essa comunicação não flui. Tá? Então, vamos lá. Vamos ir agora passo a passo para entender como criar esse idioma comum. Então, o primeiro passo. Vamos criar um baseline. Né? A gente precisa entender que não adianta você mostrar quantidade, né, para um gestor, para um executivo. Isso não convence ele. Se eu mostrar lá naquela apresentação que eu mostrei lá do gráfico de bolha, 8.000 vulnerabilidades. Aquilo não diz nada, é uma coisa que tem tudo e não tem nada. Né? Então a gente cria, por exemplo, esse foi o método que eu utilizei, baselines. Esse baseline, ele vai dizer o quê? O que realmente é importante e aquilo que eu não tenho que me preocupar muito. E você vai criar, você pode procurar várias documentações, tá? NIST, ISO. Ninguém vai te falar qual é esse baseline. Você vai ter que sentar, medir o apetite de risco da sua empresa e criar o baseline. Você pode criar um baseline do tipo assim, olha, as vulnerabilidades vão ser classificadas de 1 a 5, sendo que 1 é vulnerabilidades que causam exposição de dados que não tem impacto, né, e 5, comprometimento do ambiente. E depois cria um baseline falando assim, olha, um ambiente ele está vulnerável quando ele tem X vulnerabilidades de nível 5, X vulnerabilidades de nível 4, e vai criando o seu patamar. Isso você vai medir o que você, a sua análise daquilo que realmente está em risco e aquilo que pode ser suportado. Porque empresa nenhuma evolui ou faz seus negócios sem assumir uma parcela dos riscos. E não é você o cara de segurança que vai falar assim, olha, risco nenhum vai ser aceito. É o negócio que decide. Então você sentar com o negócio, estabelecer isso, conversar, documentar nossa política e colocar isso para os participantes, combinar o jogo com os russos, né? Combinar com a área de TI, combinar com a área de negócios, já é um bom caminho. Criei lá um baseline, então eu sei o que vai cair como emergencial, o que vai cair com alto. Pegando um exemplo pessoal, na minha política de gestão de vulnerabilidades, se um device ele pode comprometer todo o ambiente, ele cai, mesmo que ele tenha só uma vulnerabilidade de nível alto, ele cai no baseline de emergencial. Tá? Se ele pode comprometer somente a ele próprio, e a gente vai falar assim, o ativo que ele pertence, eu vou comentar um pouquinho mais para frente o que é isso, ele cai numa classificação de alto. Tá? E assim por diante. Mas é uma coisa que você vai definir. Seu trabalho que você tem que fazer. Isso não está escrito em lugar nenhum. Bom, depois você vai criar um ativo. Né? Lembra também lá no começo da apresentação que a gente viu lá? O que geralmente a ferramenta de varredura de vulnerabilidades traz para você? Ela traz a quantidade de itens vulneráveis que está em um determinado servidor, uma determinada máquina, um roteador, algo do tipo. Mas ela não fala a linguagem do negócio. O que é você criar um ativo? Consolida todos os equipamentos ou todos os ambientes que fazem parte de um ativo. Por exemplo, o seu ERP. Se o ERP da empresa parar, ela para de fazer negócio na mesma hora. Então eu vou criar um ativo ERP. O que faz parte desse ativo? Faz parte de todos os servidores, que se forem afetados podem disponibilizar esse ativo. Faz parte dos equipamentos de rede, né? E uma série de outras coisas. Bom, então criei o ativo, o conceito do ativo, não estou falando mais de máquina e não estou falando mais de vulnerabilidade individual. Eu falo de baseline, que ali tem um score de vulnerabilidades, e eu falo de ativo, que pode ser uma máquina ou pode ser um elemento complexo lá com máquinas, servidores, dispositivos de rede e etc. Eu somo esses dois e vou ter um ativo classificado. Aí eu estou consolidando uma série de informações numa informação que todo mundo vai entender. Então quando eu falar assim, por exemplo, eu tenho o ativo sistema de vendas. Eu já sei o que é, o pessoal de TI sabe o que é, porque ele sabe quais são os servidores que estão relacionados com aquele ativo, o inventário está atualizado, e eu tenho aquele ativo classificado pelo baseline. Ele foi feito uma análise, ele tem esse ambiente, tem tantas vulnerabilidades, se enquadra num
num baseline, por exemplo, de baixo impacto. Tá, que ação que eu tomo com isso? Aí você cria o seu farol de tomada de decisão. Tá? E aí o que eu estou dizendo? Eu classifiquei um inventário como baixo impacto. Eu posso, por exemplo, cara, passa direto para a produção. Ele tem uma quantidade tão irrelevante de vulnerabilidades que para mim não interessa. Eu não vou nem reportar esse cara lá para o meu relatório de gestão de vulnerabilidades. Não faz sentido, ele está lá só para fazer número, só para fazer volume, não me interessa. Estou apertando algum botão errado aqui. Beleza. Em estágio amarelo, né, em estágio de atenção. O que significa isso? São vulnerabilidades que têm que ser olhadas, são importantes, mas, por exemplo, no meu processo, elas não demandam tratamento emergencial. Então, eu, por exemplo, coloco isso numa esteira de produção. Né? Eu tenho lá itens que são consolidados, isso entra numa esteira junto com TI. Isso pode gerar, por exemplo, uma atualização do meu hardening, que a gente falou lá atrás. É um item que está caindo tanto no levantamento de vulnerabilidades que vale a pena eu, em vez de tratar ele como item que vai cair na gestão de vulnerabilidade, eu vou lá, corrijo meu hardening, aplico no ambiente e ele vai sumir automaticamente. Ele entra numa esteira. Vai ser cíclico isso. Isso vai passar a ser ongoing. Isso não vai exigir um tratamento prioritário, isso não vai cair para a visibilidade dos executivos. Ele só sabe que aquilo que está em esteira está sendo tratado. Até como um incidente, por exemplo, de médio impacto. E por último, aquilo que realmente é importante, né? Farol vermelho. Esse vai tomar uma tratativa prioritária. Esse tem que ter um prazo, esse tem que ter um escalonamento, esse você tem que ter uma SLA agregada. Porque é esse que vai trazer problema na sua operação. E lembra, com as ações que nós tomamos anteriormente, né, você vai ter um número bem mais conciso, uma coisa bem mais direcionada, uma coisa que o executivo gosta de ver. Então, qual que é o resultado disso? Se antes eu tinha esse tipo de visibilidade, né, que não dizia nada, eu vou passar a ter esse tipo de visibilidade agora. Tá? Eu vou ter vários ganhos. Primeiro, eu vou consolidar. Né? Eu vou começar a tratar números mais próximos da realidade, com ações ou com perspectivas que qualquer um pode entender, tanto da segurança da informação, quanto de TI, quanto da área de negócio. Porque eu estou falando o mesmo idioma deles. E eu vou ter um progresso com isso. Porque quando eu faço isso, eu começo a ter a visibilidade do que realmente eu estou tratando, tá? E eu vou ter um ganho de escala com isso. Né? Eu tratei um item de um ativo X, eu matei várias vulnerabilidades. E TI consegue dar foco nisso. Por exemplo, você consegue fazer um detalhamento executivo. Eu botei só um exemplo. Mas falando, por exemplo, quais são os ativos que estão sendo impactados pela não tratativa, pelo estouro de SLA, porque o que está dentro da SLA está ok. Está dentro do que eu combinei na política. Posso desconsiderar. O que me importa é aquilo que eu não estou conseguindo resolver. E aí eu sei o que está demorando, o que está fora, o que está realmente não sendo tratado. O risco que está agregado àquilo, né? Ou seja, se aquela vulnerabilidade, se aquele ativo for comprometido, o que eu vou ter de exposição, ou de indisponibilidade, ou de comprometimento de imagem, que seja, e os impactos que vão causar a exploração daquele risco. E aí, com isso, eu, pelo menos na minha experiência, tenho conseguido muito mais patrocínio e muito mais agilidade. Tá? Como eu falei, não existe bala de prata. Tá? Você nem sempre vai conseguir uma ação que vai corrigir todos os problemas. Mas, pelo menos com essa estratégia, eu tenho conseguido bons resultados. Eu tenho conseguido evoluir no processo. Eu não estou mais enxugando gelo em gestão de vulnerabilidade. Eu consigo fazer uma visão a longo prazo e mostrar efetivamente, inclusive, o resultado do trabalho da gestão de vulnerabilidade. Eu consigo mostrar para o executivo para onde vai o dinheiro que ele paga na renovação da licença do meu scanner de vulnerabilidade. Tá? E consigo também motivar a TI. Né? A primeira vez, o feedback que eu tive do gestor de sistemas, quando eu acabei de implementar esse sistema na MS, foi, poxa, agora sim a gente está caminhando. Ele continuava trabalhando igual ele fazia antes. Só que não dava foco, não tinha sequência, não tinha um resultado. E agora eles veem que tem resultado, eles se automotivaram e continuam fazendo agora uma busca por alcançar melhores resultados ainda. A gente está ainda pensando agora até apertar um pouquinho mais esse LA para o próximo ano, porque tem dado muito resultado, tem dado muito certo. Bom, e basicamente era isso, pessoal. Eu acho que eu consegui fazer aí dentro do tempo. O assunto é grande, complexo, mas a gente consegue fazer um resumo aí para adaptar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, depois estou à disposição. Muito obrigado.